Queridas irmãs e irmãos, sejam todos bem-vindos ao Culto Cristão no Lar. Juntamente com nossa equipe espiritual Bezerra de Menezes e Jesus Cristo. O Culto Cristão no Lar destina-se ao tratamento e às terapias espirituais. Sejam, pois, todos bem-vindos às nossas terapias e tratamento espiritual através do culto no lar. O culto no lar é uma reunião familiar com a presença de Jesus Cristo e de seus anjos e missionários de luz. Com a presença de Jesus, o culto no lar tem início todas as segundas e quartas-feiras, aproximadamente às 20 horas. O culto é ao vivo. O propósito do culto no lar é unir e fortalecer a família, proteger contra influências negativas, curar enfermidades e auxiliar na solução de problemas. O culto cristão no lar faz parte do tratamento espiritual à distância e é uma preparação para as cirurgias espirituais e os tratamentos do corpo e da alma. Prepare-se para o culto cristão no lar, elevando o seu pensamento através de meditações e afirmações positivas, enchendo-se de fé em Deus e esperança de dias melhores. Evite ingerir carne vermelha, bebidas alcoólicas ou drogas e comidas pesadas em excesso nos dias do culto no lar. Sempre convide a sua família para participar do culto no lar e procure realizá-lo em um ambiente de serenidade. Tenha sempre uma Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo ou outro livro sagrado, conforme a sua crença religiosa. O culto cristão no lar é um culto ecumênico, ou seja, ele é aberto a pessoas de todas as religiões e todas as crenças. Coloque sempre um copo de água de beber para fluidificar ao final do culto e também uma garrafa de água para fluidificar e guardar a garrafa na geladeira. Essa água fluidificada é a sua medicação espiritual e deve ser tomada diariamente durante todo o tratamento. Uma xícara de chá da água em jejum pela manhã e outra à noite. Inicie juntamente com o culto no lar o seu processo de reforma íntima para superar suas imperfeições morais e ser merecedor das bênçãos de Deus nosso Pai. Faz parte da reforma íntima a superação das mágoas e do egoísmo, o perdão e a prática da caridade, generosidade e amor ao próximo. Solicite tratamento espiritual, cirurgias espirituais, preenchendo um formulário em nosso site, equipebezerrademenezes.com.br. Para participar de nossos grupos de terapia espiritual, grupos de mediunidade, de reforma íntima e grupos de orações, envie mensagem para o nosso WhatsApp 31 9692 0098. Deus abençoe a todas as queridas irmãs e irmãos aqui presentes.
antes. Aproveite e venha ser um apoiador da nossa equipe, um apoiador membro da TV Bezerra de Menezes. Que Deus abençoe a todas as amadas irmãs e irmãos na sua jornada da vida. Queridas irmãs, olá, boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, amigas, amigos. Sejam bem-vindos ao nosso culto cristão no lar de quarta-feira, hoje 8 de setembro de 2021. É com muita alegria, com muita dedicação, com muita fé em Deus, que nós trazemos mais um culto cristão no lar. O nosso culto cristão no lar das quartas-feiras é dedicado às cirurgias espirituais, aos tratamentos espirituais, a levar até você, na sua casa, na sua residência, a presença de Jesus Cristo, levar bênçãos de cura, levar a esperança, levar a fé, levar o apoio, levar a equipe espiritual, a equipe de médicos Bezerra de Menezes, para realizar as cirurgias, os tratamentos, as curas, as orientações espirituais. Portanto, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto no lar de 8 de setembro de 2021. Gostaríamos de orientar as irmãs e aos irmãos para entrarem na sintonia divina, elevar o seu pensamento, elevar o seu sentimento, tirar do peito, do coração, mágoas, pensamentos ruins, sentimentos negativos, né? Fazer com que a sua mente se concentre, se eleve na fé em Deus, na generosidade, né? Na boa relação com o próximo, nos pensamentos positivos, na esperança e na fé. Assim, com esses pensamentos elevados, você aumenta a sua vibração, né? E você possibilita a entrar em sintonia, entrar na faixa de sintonia dos bons espíritos, dos mentores espirituais, do seu anjo da guarda, né? E assim receber as bênçãos de nosso Pai Celestial, de Deus, nosso Pai. Por isso, eleve o seu pensamento, permita a chegada de Jesus Cristo até a sua casa, ao seu lar, à sua vida. Permita que Deus se faça presente na sua jornada e permita a sintonia com os guias espirituais. Gostaríamos de lembrar às irmãs e aos irmãos para terem ao seu lado o Evangelho segundo o Espiritismo, ou uma Bíblia Sagrada, né? O livro sagrado conforme a sua crença religiosa. E ter também a água para ser fluidificada ao final do culto. Já estou aqui com o meu livro sagrado, né? A minha Bíblia Sagrada. Pode ser também o Evangelho segundo o Espiritismo ou, de acordo com a sua crença religiosa, o livro sagrado. E também a água que nós vamos fluidificar ao final do culto. Já estou aqui com a minha taça de água, a minha garrafa de água também, né? O copo de água nós vamos fluidificar e tomar, ingerir essa água ao final do culto, que é a nossa medicação espiritual de hoje. E a garrafa de água você pode, após fluidificar, você pode guardar na geladeira para tomar diariamente uma pequena xícara dessa água de manhã cedo em jejum. E uma outra xícara à noite é a medicação espiritual. E assim, queridas irmãs e irmãos, estamos prontos para iniciar o culto cristão no lar. Gostaríamos de lembrar a todos, né, quem desejar fazer um pedido de cirurgia espiritual, de tratamento, de auxílio espiritual. Aqui você tem acima aqui na tela
o nosso site equipebezerrademenezes.com.br. É só entrar no nosso site que você tem um pequeno formulário de tratamento, você preenche, é só os seus dados, nome, o seu WhatsApp, a cidade que você mora, e fazer o seu pedido. Então você pode fazer o seu pedido no nosso portal, no nosso site. Aliás, o nosso site você vai encontrar muitos cultos, cultos no lar passados, você vai encontrar orações, preces, passes, artigos, textos, você vai encontrar muitos conteúdos dignificantes, elevados, que vai te ajudar no processo de cura. E também nós gostaríamos de lembrar a todos que desejarem participar de algum dos nossos grupos de terapia, grupo de orações, grupo de reforma ímpar, você pode entrar em contato conosco. Aqui você vai ver na nossa tela, no nosso WhatsApp, 31 984570658, repetindo, 31 984570658. Então, nosso site e nosso WhatsApp. Bom, agora já podemos iniciar o culto no lar. Convidamos todos para fazermos juntos a prece rogatória, a prece inicial, aliás, a prece de Cáritas. A prece rogatória faremos mais tarde, durante o culto. Então vamos para a prece inicial, prece de Cáritas. A prece de Cáritas, que é a nossa prece inicial, ela nos ajuda a elevar o pensamento e a entrar na sintonia divina. Preste atenção a cada palavra, o sentido de cada frase que aqui será dita. É um diálogo com Deus, nosso Pai. Acompanhe conosco. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Que a vossa bondade, Senhor, se estenda sobre tudo que criastes. Piedade para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Amém.
prece de Cáritas. E assim, queridas irmãs e irmãos, através dessa maravilhosa prece de Cáritas, já estamos em sintonia com a equipe médica e espiritual que nos acompanhará durante todo o culto no lar. Bom, hoje temos a nossa reflexão espiritual, a qual convidamos as irmãs e os irmãos para acompanhar conosco este momento tão bonito, esse momento tão importante de reflexão espiritual, né? Hoje o tema que a espiritualidade nos pediu para abordar, nos intuiu para compartilhar com vocês, é sobre os tesouros que nós podemos acumular na nossa jornada da vida. Nós viemos para a jornada terrena com missão, com propósito de evolução. E nessa jornada terrena, nós precisamos acumular tesouros materiais e tesouros espirituais. Tesouros materiais para que nós tenhamos a condição de viver, de sobreviver, de coexistir, de proteger a nossa família, de habitar, de nos alimentar, né? De ter a dignidade humana. Então precisamos sim dos tesouros materiais, dos tesouros da terra. E precisamos dos tesouros do céu, dos tesouros espirituais, que são os tesouros que vão nos fazer evoluir na jornada terrena. Precisamos, então, dos tesouros materiais e dos tesouros espirituais, dos tesouros do céu. Acumular esses tesouros precisa ser realizado com equilíbrio, sabedoria e serenidade. E esse é o tema da nossa reflexão. A espiritualidade nos traz esta bela reflexão para nos orientar como lidar com esses dois tipos de conceitos. Precisamos progredir na vida terrena e na vida espiritual. Como lidar com esta necessidade de progresso, de acúmulo de tesouros, com equilíbrio? Faremos isso agora. Faremos esta reflexão. Acompanhe conosco, traga a sua experiência pessoal, a experiência de vida que você tem com seus entes queridos, com as pessoas que você conhece. Vamos conversar sobre isso agora. Os tesouros terrenos, eles têm validade, eles são necessários, eles são importantes. Só que a validade deles, eles têm validade durante a nossa jornada terrena. Quando eu adquiro uma casa, um imóvel, uma joia, um carro, dinheiro no banco, né? Um padrão de vida, um salário, um bom salário, né? Um relógio. Quando eu adquiro esses tesouros, né? Terrenos, né? Eu preciso ter uma consciência de que a validade desses tesouros é só enquanto eu estiver aqui na jornada terrena. Ao se encerrar o meu último momento, o meu último suspiro, ao se encerrar o meu ciclo terreno, ele não tem mais validade para mim, ele vai ter para outras pessoas. Mas para mim, ele não vai ter, vai ficar para trás. Cada um de nós, ao encerrar o nosso ciclo, voltamos à pátria espiritual e esses tesouros ficam. Então, a validade dele é só para a vida terrena. Imaginemos um produto, você vai no supermercado. Você compra um litro de leite, você compra um iogurte, você compra um alimento, né? E aquele alimento que cada um que a gente compra, ele tem um prazo de validade, né? Ele é perecível, cada alimento tem o seu prazo de validade.
Então você tem que usar aquele alimento de uma maneira útil para você, para os seus familiares, né? E dentro do prazo de validade, né? Se eu só posso consumir 1 litro de leite, por exemplo, por dia, não faz sentido eu comprar 50 litros de leite e armazenar na minha casa, pois a validade deles ou vai se esgotar, vai se perder, e eu vou estar com aquele leite que está fazendo falta para outras pessoas, eu vou estar na minha despensa, né? Isso, de certa forma, é uma coisa errada que eu estou fazendo. Então, eu estou dando um exemplo aqui. Então, os tesouros terrenos, eles têm validade durante a jornada terrena. Eles não valem para sempre, né? Os tesouros do céu, que chamamos assim, os tesouros espirituais, diferentemente dos tesouros físicos, a validade dele é para toda a eternidade, para toda a nossa existência espiritual. Nossa alma é imortal. Então, ao adquirir tesouros, ao construir tesouros espirituais, esses tesouros não se encerram com a minha partida da vida terrena, ao contrário. Eles vão se acumular a cada reencarnação no meu perispírito, na minha jornada espiritual. Eu vou carregar tudo que eu me engrandeci espiritualmente ao longo das minhas existências, vão ficar acumulados. Os tesouros materiais só me acompanham na vida material. Os tesouros do céu, os tesouros espirituais, vão me acompanhar durante toda a minha existência espiritual. Então a pergunta é, o que é mais importante? O tesouro terreno ou o tesouro espiritual? Nós trazemos isso como uma reflexão para mim, para você, para cada um de nós. Quantas pessoas valorizam só o ter e não valoriza o ser? Valoriza o carro de luxo, valoriza o dinheiro no banco, valoriza o imóvel. E para isso, para conquistar esses tesouros, passa por cima dos outros, ofende, humilha, passa para trás, trai. Valorizam, são egoístas, né? Achando que aquilo é uma grande vantagem que estão fazendo. Não, não é uma grande vantagem, porque à medida que eu ofendo, que eu traio, que eu humilho, né? que eu roubo alguém, algum irmão, algum parente, o meu próximo, para conquistar tesouros materiais, eu estou assumindo dívidas, eu estou abrindo mão dos tesouros espirituais, eu estou me endividando diante de Deus. Eu estou perdendo, talvez, tesouros que eu acumulei em outras existências, agora eu estou jogando fora os tesouros espirituais, na vã tentativa de achar que é muito importante adquirir tesouros e bens materiais, né? Devemos utilizar os tesouros terrenos, e isso é muito importante. Devemos utilizar os tesouros terrenos como recursos para nos ajudar a cumprir o propósito da jornada. Para cumprir a minha jornada, para cumprir o propósito da minha jornada, eu preciso ser uma pessoa próspera. Eu preciso ter uma condição de vida onde eu garanta a segurança dos filhos, do meu cônjuge, da minha companheira e do companheiro, uma condição de morar, de me vestir, de ter uma vida digna. Isso tudo me ajuda, né, a cumprir a minha missão terrena, a ajudar o próximo, a praticar a caridade. Então, eu posso sim usar os recursos que Deus me deu de inteligência, né, de serenidade, de comunicação, todos os recursos que Deus me deu eu posso utilizar para adquirir tesouros terrenos,
para que esses tesouros me ajudem a cumprir a minha missão, os propósitos da minha jornada. E eu tenho que usar esses recursos, essas riquezas que eu adquiri de maneira justa, honesta, sábia, ponderada. Riquezas materiais devem ser utilizadas, então, de forma útil e generosa para si mesmo, para o seu próximo, para os entes queridos. E nós jamais podemos usar essas riquezas materiais, o dinheiro, o imóvel, o carro, o luxo, usar isto como ostentação, como uma forma de humilhar o próximo, como uma forma de poder, de ofender, de explorar o semelhante. Quantas pessoas usam o seu poder financeiro para humilhar o próximo, ou fica ostentando ali na internet, no Facebook, né? Mostrando que comprou a roupa de grife, o carro de luxo, né? Mostrando que tem bens, relógio de ouro, celular de última geração, que foi dar a volta ao mundo, que usou, né, as melhores joias, as melhores, né, de uma maneira, usando a vaidade, deixando extrapolar o orgulho, a vaidade, fazendo até despertar nos outros a inveja. Será que isso é saber usar os recursos materiais de forma útil? Você está usando isso de uma maneira a mostrar que você é um egoísta, que você está humilhando o próximo, até ofendendo o outro, né? É uma situação, isso é uma dívida, um pecado diante de Deus. Será que Deus concorda com usarmos os nossos recursos materiais que conquistamos para humilhar o próximo? Ou ele ficaria feliz de a gente usar o patrimônio, as riquezas materiais, de uma maneira útil para ajudar a quem tem fome, a quem precisa, né? A levar uma comida a quem passa fome, a uma criança que está doente, um remédio a quem está enfermo, né? Então podemos usar isso para o bem ou para o mal, né? As riquezas do céu. Quais são as riquezas do céu? Quais são as riquezas espirituais? Caridade, a tolerância, o perdão, o amor, a generosidade, a justiça, o espírito de ser justo, a fraternidade, a humildade. Essas virtudes morais e espirituais, quando nós consolidamos isso, um padrão moral, quando nós praticamos a caridade, a tolerância, o perdão, o amor, a generosidade, isso sim. Quando isso se consolida na minha mente, no meu caráter, isso é um grande patrimônio espiritual que vai me elevar, vai me tornar um espírito superior, um espírito evoluído no plano maior, na pátria espiritual. Cada vez que nós governamos a nossa vontade, controlamos a nossa vontade e praticamos a caridade, praticamos o perdão, somos tolerantes com os erros alheios, desenvolvemos as virtudes morais, cada vez que eu controlo o meu egoísmo, que eu pratico a caridade, que eu consigo perdoar, que eu controlo as minhas mágoas, né? Que eu esqueço uma vingança, eu acumulo um tesouro para levar para o céu. Eu subo um degrau na escala evolutiva. Então, essa consciência que a gente precisa ter todos os dias. Hoje eu levantei
né? Às vezes não me custa nada praticar uma caridade. E isso é um tesouro que eu vou levar para o resto da minha existência. Às vezes não me custa nada perdoar. A pessoa me ofendeu, por que que eu não posso perdoar? Né? Dar o exemplo. A pessoa, né? A pessoa que estou convivendo com ela, às vezes é uma pessoa que tem suas limitações. Por que eu tenho que ser impaciente, intolerante, só porque ela pensa diferente de mim? Então, ao ser tolerante com as diferenças, com a pessoa que pratica uma religião diferente da minha, com a pessoa que tem um pensamento político diferente do meu, com a pessoa que tem uma visão de mundo diferente da minha, por que eu não posso tolerar a pessoa que é diferente de mim? Diferente de religião, diferente de raça, diferente de credo, diferente de classe social, ao ser tolerante com o outro que é diferente de mim, eu estou me elevando. Eu estou demonstrando uma força moral, uma virtude moral. Isso me faz acumular tesouros diante de Deus. Me faz subir degraus na escala evolutiva. Isso é acumular tesouro. E aí vem a constatação. Quanto mais degraus subimos da escala da evolução moral e espiritual, mais gloriosa será a nossa vida, nosso retorno à pátria espiritual. Aquele espírito que, ao desencarnar, ao se despedir da vida terrena, voltando à vida espiritual, que acumulou os tesouros espirituais, que foi uma pessoa boa, que fez o máximo possível para tornar o mundo um lugar melhor, que ajudou, que foi tolerante, que superou seu egoísmo, que foi fraterno, que amou o próximo, que cuidou da família, que foi justo, que foi honesto, que foi moralmente superior, essa pessoa vai ser recebida no plano espiritual de uma maneira, da maneira que ela merece. Ela vai chegar lá como um espírito evoluído, com um espírito superior. Ela vai ser recebida pelos anjos, pelos espíritos evoluídos, batendo palma e celebrando, né, a chegada desse espírito tão maravilhoso que acumulou tantos tesouros da vida terrena. Ao contrário, a pessoa que foi egoísta, que passou todo mundo para trás, que ofendeu, que maltratou, que nunca conseguiu perdoar ninguém, ao contrário, né? Nunca se arrependeu, sempre ofendeu, sempre injuriou, sempre foi injusto. A pessoa que foi mal aqui na vida terrena, como essa pessoa vai ser recebida do plano espiritual? Pelos anjos, por Deus, por Jesus? Vai ter que prestar contas. Não vai ser celebrado, ao contrário. Vai ter que ir para as zonas umbralinas, escuras e difíceis, para se regenerar, para padecer, para pagar pelos seus erros. Né? O espírito evoluído vai ser celebrado, vai ter uma vida maravilhosa no plano espiritual. O espírito inferior, o espírito pouco evoluído, vai ter que prestar conta dos seus erros. É assim. Nós vamos ser julgados em algum momento na nossa volta à pátria espiritual, julgado pelas nossas ações. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Quando perdemos o controle da nossa vontade e praticamos então o egoísmo, o ódio, a inveja, as imperfeições humanas, assumimos dívidas diante de Deus. E teremos que prestar conta dessas dívidas, teremos que pagá-las, teremos que comer, que colher as sementes que nós plantamos. Né?
No jargão popular diz, vai ter que comer o pão que o diabo amassou. É uma maneira de dizer o seguinte, vai ter que colher a semente que você plantou. Se plantou a boa semente, vai colher bons frutos. Se plantou sementes ruins, vai colher frutos amargos. É lógica, é a lógica de Deus. É a justiça de Deus. Durante a jornada terrena, haverá muitos momentos. Durante a minha jornada terrena, durante a sua jornada terrena, durante a nossa jornada terrena, em muitos momentos nós teremos que escolher entre os tesouros materiais e os tesouros espirituais. Se para conquistar um tesouro material eu vou ter que abrir mão do tesouro espiritual, temos que pensar. Eu vou ter que ferir, ofender, né? Passar outras pessoas para trás para adquirir os tesouros materiais, eu tenho que pensar, será que vale a pena? Assumir tais dívidas diante de Deus, né? É importante a gente saber conciliar, conquistar os dois, o tesouro material e o espiritual. Mas se eu tiver que optar entre um e outro, eu tenho que pensar melhor. Porque não vale a pena abrir mão do tesouro espiritual para mim, egoisticamente, conquistar apenas os tesouros materiais. E aí, o caminho a seguir é o caminho de Cristo. O que Cristo faria no meu lugar? Né? Quando nós formos tirar nossas escolhas, tomar nossas decisões, pergunte a si mesmo. Vamos perguntar a cada um de nós. No meu lugar, o que faria Cristo? Essa é a resposta certa. Né? Não é difícil optar. Devemos usar nossa inteligência, o nosso discernimento, para conciliar a conquista dos tesouros terrenos e espirituais. Usá-los de forma útil para si e para o próximo. Então é possível conciliar, eu posso progredir na vida material, né? Trabalhar, ter um bom emprego, conseguir acumular alguns tesouros materiais para dar segurança à minha família, para ter um carro, para poder me locomover, para poder passear, ter uma casa confortável, ter uma vida digna. Isso é possível conciliar com a possibilidade de eu ser uma pessoa do bem, eu ajudar o próximo, eu ter uma conduta moral elevada. Né? É possível conciliar. Né? Eu não posso abrir mão de todos os meus tesouros espirituais para cegamente conquistar apenas pela vaidade, pelo orgulho, pelo poder, apenas os tesouros materiais. Para concluir, devemos saber, sabendo-se que ao final da nossa jornada terrena, a nossa jornada terrena tem prazo para terminar. Então, ao final da jornada terrena, na nossa volta à pátria espiritual, na hora do último suspiro do nosso corpo, somente os tesouros do céu nos acompanharão. Os tesouros que eu vou levar da minha malinha é os tesouros espirituais. E eles serão muito úteis para mim como espírito, para você como espírito, no plano espiritual. Os tesouros terrenos, joias, relógios, pulseira de ouro, dinheiro no banco, imóveis, carro de luxo, as vaidades, tudo isso, nenhuma utilidade para nós vai ter, vai ficar para trás. Na hora do meu último suspiro, só levo os tesouros espirituais. E é o que muita gente sente a aflição, a tristeza e o arrependimento. Naquele último momento, no leito do hospital, no leito da sua cama, no último momento vem o arrependimento. O que eu fiz da minha vida? Às vezes já é tarde para se arrepender, né? Esperemos que não. Então, está na hora de refletir sobre isso. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, trouxemos essa reflexão que a espiritualidade nos pediu para trazer, acumular com equilíbrio tesouros, tanto na terra
como no céu. Os tesouros da terra vão ser usados somente na vida terrena. Depois a gente deixa para trás. Mas os tesouros do céu continuarão conosco, através de todas as nossas existências. É a nossa consciência, é a consciência que precisamos ter. Bom, queridas irmãs e irmãos, vamos ler algumas das mensagens aqui deixadas, que eu sempre gosto de compartilhar e ler o que vocês acharam da nossa mensagem. Vamos lá. A Janine diz: tenho muitos erros cometidos nesta encarnação, mas cada dia eu trabalho para não cair nas tentações deste mundo. Quero somente os tesouros espirituais. Busco estar sempre em paz com a minha consciência. É isso que o culto no lar, o propósito do nosso culto no lar, é trazer essa consciência para nós, Janine. Parabéns por você estar pensando dessa forma. A Regina: gratidão, senhor Ari, e a espiritualidade pela belíssima reflexão. Precisava ouvir essas palavras. Peço a Deus que a cada dia eu seja uma pessoa melhor. Deus te abençoe. Parabéns, Regina. A Maria diz: perdoar é cura de espírito, cura as doenças, porque quem não perdoa fica muito doente no físico e na alma. Isto é certo. Que Deus trabalhe no meu coração desses irmãos. Amém. Deus abençoe, irmã. Bonitas palavras. Vamos lá. A Rose está perguntando em que cidade, bairro. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, Rose. A sede da nossa equipe é na cidade de Bonfim, Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte. Mas o nosso trabalho, em grande parte, é realizado via internet, querida irmã, pelo nosso site. Você vai encontrar todas as informações: www.equipebezerrademenezes.com.br. A Maria de Lourdes diz: os tesouros terrenos são muito importantes para a nossa qualidade de vida, desde que não exageramos com acúmulo. Mas os tesouros mais importantes mesmo é aquele que vamos carregar para sempre. Exatamente, os terrenos são importantes porque estamos aqui e precisamos comer, vestir, morar, cuidar dos nossos filhos, não é verdade? Mas sem exagero, exatamente o que a irmã diz. Os mais importantes são os espirituais. Vamos lá. A Fernanda diz: uma das coisas mais difíceis é dar o perdão. É preciso para você se tornar uma pessoa melhor, mas é muito complicado. É um grande desafio, na verdade, Fernanda. E é uma das formas de elevação espiritual, é aprender a perdoar, como Jesus nos explicou. A Luíse Balten diz: maravilhosa reflexão, senhor Ari, que Deus te abençoe, irmã. Também achei muito boa esse tema que a espiritualidade nos trouxe. Muito bom, senhor Ari, o tema gratidão, diz a Maria. Eu tenho me corrigido para melhorar sempre, diz a Eliane. Gratidão, diz a Núbia Lima. Vamos lá. Maravilhosa reflexão, diz a Damiana. Belíssima reflexão, Luísa Helena. Gratidão à espiritualidade ao Senhor por esta reflexão. Bonita reflexão, não é verdade? O Anderson diz: senhor Ari, fui muito caluniado e humilhado por falsos amigos e não consigo perdoar. Jesus falou uma coisa, viu, Anderson? Está lá na Bíblia. Jesus falou o seguinte: perdoar os amigos é fácil. Difícil é perdoar os inimigos, a quem nos caluniou, quem nos traiu, quem nos humilhou, quem nos agrediu, né? Isso é que é difícil, mas é a prova que nós temos, né, um espírito evoluído e que nós queremos a nossa redenção, a nossa libertação. Então, é uma grande prova que você está passando e você vai vencer. Se você crê em Deus, se você colocar fé, você vai conseguir perdoar, Anderson. Muitas pessoas confundem o perdão. O perdoar não é absolver a pessoa dos erros. Quando a pessoa me ofende e eu perdoo, eu tiro do meu coração a mágoa,
o sentimento de vingança. Eu viro a página e sigo em frente. Não significa que eu vou absolver a pessoa do erro dela ou do crime dela. Ela vai ter que pagar pelo erro, pelo crime, pela justiça dos homens e pela justiça de Deus, mas nunca através da vingança. Vamos lá. A Eliana diz, é tão gostoso melhorar. É verdade. Hilda Francisca, muito, muito linda. Eu quero os tesouros do céu. Estou me esforçando muito, diz a Hilda. Gratidão. Ouvi isso, irmã. Jesus Mira Florencio de Carvalho diz, meu pai ouve voz e vê vultos e fica muito aperreado. O que devemos fazer? O seu pai tem mediunidade, querida irmã. Você pode pedir, entre no nosso WhatsApp e pede para ser adicionada ao grupo de desenvolvimento mediúnico, pois o seu pai, né, tem mediunidade e precisa desenvolver, ok? Os cultos são segunda e quarta-feira às 20 horas, diz a Fabiola. Vamos lá. Cometi um erro muito grave nessa encarnação, cometi um aborto, espero repará-lo ainda nessa existência, diz a Maria de Fátima. Olha, primeiro te agradeço por deixar esse depoimento, né? O aborto realmente é um crime muito grave e sério, mas você sabe, irmã, que Deus sempre nos perdoa e nos dá nova oportunidade. Se você se arrepender, sinceramente, você será perdoada por Deus. Assumiu uma dívida e terá que quitar essa dívida. Você pode quitar essa dívida praticando o perdão, a caridade, ajudando a quem precisa. Né? Esforce-se para ser merecedora diante de Deus e que Ele possa aliviar as tuas dívidas, né? Pelo teu trabalho de caridade, de ajuda ao próximo. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, esta foi a reflexão de hoje e esperamos que essa reflexão sirva para cada um de nós, que ela nos ajude a evoluir. Agora convidamos a todas as irmãs e a todos os irmãos a fazermos juntos a prece rogatória. Acompanhe conosco agora. Pedimos a todos que precisam de ajuda, todos que precisam de cura, todos que precisam de superar dificuldades, que precisam superar dores e sofrimentos, que nesse momento visualizem, mentalizem a presença de Jesus à sua frente, Jesus sorrindo, iluminado, dirigindo-se até você, se aproximando, tocando em suas mãos e te abraçando. Mentalize a presença de Cristo à sua frente, sentando-se à sua frente, para te aconselhar, para te ouvir. É hora de você reconhecer erros, pedir perdão, se confessar dos erros, dos pecados e, sinceramente, fazer a sua mudança íntima, pedindo orientação a nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe conosco a nossa prece rogatória. Obrigado, Senhor Deus, por todas as coisas boas que o Senhor nos presenteou. Obrigado pela alma imortal e pela oportunidade de reencarnarmos nesta vida para a jornada terrena, a qual viemos com um propósito de evolução. Não viemos nesta vida por acaso, ou para o lazer, ou a passeio. Viemos sim para corrigir erros, para quitar dívidas, para aprender lições e para evoluirmos. Por isso precisamos tomar consciência, cada um de nós, Senhor, de que ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda carregamos nos nossos ombros o egoísmo, as culpas, a intolerância, as vaidades, a inveja, as imperfeições humanas. Mas podemos nos melhorar, podemos nos transformar, podemos nos modificar com esforço.
E assim, Senhor, nesse momento, assumimos o compromisso diante de Ti de fazermos a nossa reforma íntima, de fazermos a nossa automudança, abrindo mão de tentar criticar, julgar ou tentar mudar o outro. Vamos nos concentrar de mudar somente a nós mesmos, para sermos merecedores de suas bênçãos. Dessa forma, Senhor, cheios de fé e esperança em Ti, nosso Pai, e merecedores, buscando o merecimento pela nossa reforma íntima, humildemente pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe a nossa saúde do corpo e da alma. Abençoa, Senhor, o nosso lar, a nossa família, os nossos entes queridos, os nossos filhos, o nosso companheiro, companheira, nossos cônjuges. Abençoa, Senhor, a nossa fonte de renda que nos permite ter o pão de cada dia, o prato de comida, o teto para morar e a roupa para vestir. Pedimos, Senhor, que ilumine a nossa estrada todos os dias, para que possamos distinguir o caminho certo do caminho errado e sempre escolher o caminho certo. Senhor, pedimos que o Senhor coloque sobre nós as tuas mãos que curam, as tuas mãos que iluminam, que fortalecem, para que o Senhor possa enviar a cura para o nosso corpo e a cura para a nossa alma, principalmente daqueles que mais precisam, Senhor. Muitos aqui, irmãos e irmãs, padecem de doenças terríveis. Muitos em tratamento do câncer, da fibromialgia, do problema de coração, problemas de pulmão, problemas de coluna. Outros vivendo a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, o desequilíbrio emocional, sofrimentos, problemas familiares, problemas financeiros. Confiamos em Ti, Senhor, que enviará as Tuas bênçãos de cura, os Teus anjos, Teus missionários para nos auxiliar. Obrigado por tudo, amado Pai Celestial. E assim, queridas irmãs e irmãos, certos de que seremos atendidos por Jesus Cristo e por Deus nosso Pai, de acordo com a nossa fé, o nosso merecimento, vamos seguir com o nosso culto no lar, agora convidando todos para a oração do culto. Hoje trouxemos a oração para a união da família. Acompanhe conosco esta belíssima oração, oração para a união da família. Abençoada seja a nossa vida, louvando a Deus, nosso Pai, em todos os dias de nossa caminhada, unidos do ângulo familiar para desempenhar nossa jornada terrena. Cumpre-nos o papel sagrado, ó Senhor, e percorrermos os caminhos da vida, do nascimento até a volta à pátria espiritual, com a missão divina da evolução, progredindo passo a passo em nossa marcha terrena. Nascemos todos no seio familiar, amado Pai, unidos em laços consanguíneos para facilitar a evolução conjunta dos membros de nossa linhagem de pessoas em torno de propósitos superiores. Ninguém nasce, Senhor Deus, numa comunidade familiar por acaso, pois cada membro da casta íntima tem um papel relevante a desempenhar na evolução de todos. Sabendo-se, generoso Pai Celestial, que os fios que tecem as relações pessoais entre os membros de uma mesma família guardam motivos anteriores à sua existência. Ora, de sentimentos de afeto e amizade espontâneas, mas às vezes de indiferença ou repulsa, e outras vezes de grandes desavenças e ódios, sem explicações aparentes. Sabemos tratar-se, Senhor Deus, do cumprimento de teus propósitos, onde nenhuma desavença do passado jamais poderá ficar sem resolução amigável, ou mesmo a premiação aos espíritos de boa índole que se reencontram nos laços de amor conquistados em vidas anteriores.
criando assim, generoso Senhor, as condições para a renovação de oportunidades para todos os membros desta nova família terrena. Ora como desafios, ora como tribulação, uns ajudando os outros na tarefa sagrada da evolução espiritual de todos os membros. A união familiar, amado Pai Celestial, será a base para a superação de dificuldades e o meio mais fácil de resolução dos problemas, formando as condições ideais deste grupo de espíritos que renascem para progredir juntos na senda da vida. Sabemos, excelso Senhor, que haverá momentos de dificuldades e tristezas, como também os momentos de alegria e satisfação, os momentos de desânimo e fraqueza e os momentos de coragem e motivação. Em todas estas situações, generoso Deus, a união da família será a diferença entre o êxito e o fracasso diante da vida, mas principalmente diante do Senhor, nosso Pai. Conscientes destes propósitos divinos, amado Deus, rogamos a Ti, pela fé e merecimento, abençoar o nosso ângulo familiar para que, unidos em torno do amor e do respeito mútuos, unidos em torno do perdão e da tolerância, unidos em torno de objetivos comuns, possamos progredir na vida, na direção moral, material e espiritual. Pedimos, generoso Pai, que mobilize teus anjos e missionários para nos auxiliar nessa grande empreitada que tem enormes desafios e dificuldades, mas que com perseverança e com a ajuda de nossos guias espirituais, haveremos de percorrer com êxito nossa jornada da vida, unidos no seio familiar. Sabemos, porém, Senhor Deus, que para vencer tais desafios, cada membro da família terá que realizar sua própria mudança íntima, superando mágoas e egoísmos, imperfeições morais, invejas, intolerância e entregando-se ao amor fraterno e à caridade generosa aos demais membros, para fortalecer o ângulo familiar e a evolução progressiva ao longo da nossa jornada. Assim seja. Mensagem Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, psicografia Ari Lima, equipe Bezerra de Menezes. Maravilhosa essa oração que fala sobre a união da família. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, agora convidamos você, juntos aqui, à leitura do Evangelho. Hoje trouxemos um tema também muito interessante, falando sobre a qualidade da prece. Fonte, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 1 a 4. Acompanhe conosco. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de perder muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes mesmo que lhe peçais. São Mateus, capítulo 6, versículos
5-8. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os pecados. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. Também disse esta palavra a alguns que punham na sua confiança em si mesmo como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. São Lucas, capítulo 18, versículos 9 e 14. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que serei escutado, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Fonte: o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 1 e 4. Olha que texto maravilhoso. Principalmente quando Jesus fala, em vez de você orar para mostrar a todos que você está orando muito, por que não orar em segredo? Vai para o teu quarto, coloca a oração, orai com humildade e devotamente na relação sua com Deus. Essa é a melhor forma de orar, com humildade, com fé e com devoção. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, agora convidamos todos para fazermos juntos a maravilhosa oração de São Francisco de Assis. Acompanhe conosco. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, Senhor, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais
Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Oração de São Francisco. Maravilhosa oração de São Francisco de Assis. A oração que resume todo o pensamento, toda a filosofia de Jesus Cristo. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto no lar. Agora convidamos todos para fazermos juntos a fluidificação da água, com a espiritualidade que está aqui no nosso lado. Pedimos a todos que mentalizem luzes coloridas, estou aqui com minha água, penetrando na sua água. Luzes azuis, amarelas, verde, cor-de-rosa. Coloquemos as mãos sobre a água e vamos pedir a espiritualidade, os nossos mentores, que coloque a medicação para fortalecer e curar as enfermidades do nosso corpo e da nossa alma. Acompanhe conosco agora a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, queridas irmãs e irmãos, já podemos beber a nossa água fluidificada. Nossa água já está fluidificada. Vamos beber o copo de água e a garrafa de água. Guardemos na geladeira para tomar diariamente uma pequena xícara, aquela xícara pequena de chá. Todos os dias de manhã cedo em jejum e outra xícara à noite. Chegamos ao final do nosso culto no lar. Mais um culto maravilhoso, o qual recebemos as bênçãos divinas, o qual iniciamos o processo de tratamento e cura. O culto no lar é a proteção da família, da casa, da saúde e da nossa jornada. Gostaríamos de agradecer a todos que estão aqui presentes. Agradecer a você que aqui formou conosco a corrente de oração, nos fortalecendo junto. Somos centenas, milhares desse momento irmanados juntos, nesse propósito de crescer, de fortalecer, de evoluir. Então, agradecemos a todos os irmãos e irmãs aqui presentes. Agradecemos os nossos mentores espirituais. Obrigado, Dr. Bezerra de Menezes. Obrigado, Dr. Fritz. Obrigado, Imara. Obrigado, Irmã Sheila. Obrigado, Chico Xavier. Obrigado, André Luiz. Obrigado a todos os médicos, enfermeiros, todos os tarefeiros, os obreiros de Deus que aqui se encontram presentes. Obrigado, amado Senhor Jesus Cristo, e obrigado a Deus, nosso Pai. Que todos tenham uma noite maravilhosa, durmam de roupa branca, roupa clara, aqueles que estiverem doentes precisando de cirurgias espirituais. E continuem conosco, daqui a pouco vamos publicar a oração da madrugada, que inicia-se daqui a pouco e vai até o dia seguinte. Deus abençoe a todos vocês, queridas irmãs, queridos irmãos, amigas e amigos. Um grande abraço.